Olá, pessoal! Após passarem-se as tenebrosas provas, ó nós aqui novamente no nosso mundo acadêmico, dentro do processo ensino-aprendizagem, aqui estamos nos propondo. Agora nós vamos falar, dentro dos crimes dolosos contra a vida, o último que também vai a júri, que é o crime de aborto. Crime de aborto, portanto, crime doloso contra a vida, que vai a júri. E o tratamento legal desse tipo penal vai do artigo 124 ao artigo 128. O aborto, qual o seu conceito? É a interrupção da gravidez antes do termo normal, causando a morte do produto da concepção. Então, aborto, ab, significa privação, orto, nascimento. Portanto, é o nascimento, a privação, desculpem, do nascimento. Mas, etimologicamente, se fôssemos pensar, o termo correto não seria aborto para o tipo penal, e sim abortamento, porque abortamento indica expressamente a conduta da interrupção da gravidez. Esse seria o termo correto, mas já é tradição no nosso direito e na nossa legislação utilizar o termo de aborto, e nada há de errado nisso. Faço essas considerações apenas para estarmos aí por dentro das críticas. Qual bem jurídico protegido? Nós sabemos, é crime contra a vida, aqui no caso, intrauterina, né? Que termina com rompimento do saco amniótico. Com rompimento do saco amniótico, nós já aprendemos, a vida extrauterina. Então, aí, a partir daí, iniciando a vida extrauterina, nós já vimos, ou vai ser crime de infanticídio ou de homicídio. Então, veja bem, é da vida intrauterina. Quando termina, nós sabemos. E quando inicia a vida intrauterina? Com a gravidez. Mas quando se inicia a gravidez? Há duas teorias no Brasil. A primeira fala que é a partir da fecundação, né? Concepção do óvulo com o espermatozoide. Outros dizem que é da nidação, a implantação do óvulo no útero materno. O Brasil adota a primeira teoria, que é a partir da fecundação. Mas, professor, e algumas pílulas anticoncepcionais que atuam após a fecundação seriam abortivas? Em tese seriam, mas por que não é? Porque a lei permite, que a lei, se não me falha a memória, 6.734, vocês deem uma conferida aí, que ela permite o uso dessas pílulas. Ora, se há permissão legal, obviamente não vai ser crime. Qual que é o sujeito passivo do crime ora em estudo? Muitos manuais vão dizer o feto. Pessoal, o correto, tecnicamente, dizer que o sujeito passivo do crime de aborto é o produto da concepção. E produto da concepção, dependendo da fase da gravidez, tem denominações dentro da medicina legal e denominações técnicas próprias. Ovo é chamado produto da concepção até a terceira semana. Obviamente da concepção. Embrião, da terceira semana ao terceiro mês. E feto, a partir do terceiro mês até o nascimento. Então, você vê que sempre é o número 3. 3 primeiras semanas, ovo. Embrião, da terceira semana ao terceiro mês. Do terceiro mês para frente, feto. Então, o correto é dizer que o sujeito passivo do crime de aborto que estamos estudando é o produto da concepção. E dependendo do mês que estiver a gravidez, tem a sua denominação própria que acabamos de explicar para vocês.
Pois bem, no crime do artigo 125, que nós vamos estudar oportunamente, a gestante também é sujeito passivo. Vale dizer, para vocês lembrarem, também é vítima desse crime, conforme nós veremos dentro em breve. Agora, vamos falar que a doutrina e os manuais de direito penal sempre gostam de tratar dos formas impuníveis do aborto. A primeira forma impunível de aborto, aqui deixa eu já fazer uma observação. Quando fala nesse tema, os legalistas sempre falam que as formas impuníveis de aborto são aquelas do artigo 128. Está lá o aborto necessário para salvar a vida da gestante, ou o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele para decorrente que a gravidez decorreu de estupro. Essas são as formas legais em que o aborto não é punido. Mas nós temos a primeira forma de aborto, é o aborto natural. É a interrupção espontânea da gravidez, seja por problemas da gestante ou do feto. Um aborto natural não há crime. Isso é muito claro, muito óbvio. E o aborto acidental é aquele provocado por um traumatismo, né, uma queda. Também, né, escapa aí o nexo da causalidade entre conduta e resultado, e também nós falamos, não há crime. E os abortos legais, que já me referi, o aborto necessário, artigo 128, que trata dos abortos impuníveis legalmente previstos, que é o aborto para salvar a vida da gestante, que nós vamos estudar, e o aborto sentimental, que é aquele em que a gravidez decorreu de um estupro. O Supremo Tribunal Federal, portanto, aí não decorre da lei, talvez seja um ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal. No caso do feto anencefálico, né, o feto sem cabeça, também é uma forma impunível de aborto que, por força de decisão do Pretório Excelso, da Suprema Corte, também é uma forma impunível de aborto. Devemos relembrar que quando do Zika vírus, né, começaram a falar dos cérebros microencefálicos. E eles também tentaram discutir, e hoje no Brasil se discute muito isso, se seria possível o aborto e ele não seria punido da pessoa que fosse picado com Zika vírus e nascesse aí um microcefálico, um cérebro pequenininho, se seria equiparado ao anencefálico, que é sem cérebro. Essa questão está em aberta e ainda não há uma posição para cravar sim ou não, mas é discussão apenas doutrinária. Hoje, ou pela natureza das coisas, que é o aborto natural, o aborto acidental, e pela lei, o artigo 128, o aborto necessário, o aborto sentimental, e por força de decisão do STF, o aborto do anencefálico, tá certo? Pessoal, na leitura do código do artigo 128, lá a lei fala, não se pune o aborto. Quando se fala em não se pune o aborto, dá uma ideia de extinção da punibilidade. Nós temos a extinção da punibilidade e deem uma olhada, a maioria delas está no artigo 107 do Código Penal. Nós temos lá a prescrição, a decadência, a morte do agente, a extinta punibilidade, né? Morre alguém, vícios, etc. Extinta a punibilidade do agente, arquive-se o processo, né? Então, artigo 107, inciso 1, a prescrição extingue a punibilidade, tá certo? E lá estão a maioria das formas de extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrito, o crime está prescrito, mas a pessoa cometeu o crime, ou seja, ocorreu o fato típico e antijurídico, que são os conceitos de crime. Depois vem a punibilidade. Então, teve o crime,
mas foi prescrito, extinção da punibilidade. Aqui a lei fala em extinção da punibilidade, mas é um equívoco do legislador. Nós devemos ler como não há crime, porque na verdade não há crime. Aqui o que acontece no nosso entendimento é uma causa de antijuridicidade, não há crime. Ou, para alguns, pode dizer que é um fato atípico e, portanto, seria aí uma ausência de tipicidade. Seja como for, não há crime. O correto é dizer não há crime e não como está na lei que fala que não se pune o aborto, que não se pune dá uma ideia de extinção da punibilidade, mas na verdade aqui quem faz o aborto, quando ele é impunível, seja por exemplo o aborto necessário para salvar a vida da gestante, não há crime. Então o código erra ao dizer não se pune o aborto. Por quê? Se falar não se pune o aborto, dá a ideia de que houve o crime, mas somente não vai se punir. Então esse foi um equívoco do legislador que pela interpretação deve ser corrigido. 4, 5 minutos. Então agora vamos falar sobre o aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico ou profilático, né? E a maioria denomina aborto necessário. É o provocado pelo médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Primeira observação necessária para o estudo dessa forma impunível do aborto. Não é preciso consentimento da gestante. Ora, ainda, meus queridos alunos, que ela, mãe, não consinta, o médico pode realizar o aborto. Isso também decorre legalmente, está lá no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal. Muitos doutrinadores até chegam a dizer, não precisava nem prever o aborto necessário. Isto é um estado de necessidade. Isso é um estado de necessidade, que já é excludente da antijuridicidade. Não é bem assim. Há diferença entre o estado de necessidade e o aborto necessário. Sabe por que a primeira diferença? No artigo 121, inciso 1 do Código Penal, o médico é obrigado a agir em favor da gestante. Traça, portanto, o código diretriz para o médico. No estado de necessidade, há a opção de quem está agindo acobertado por essa excludente, o que não é o caso aqui, conforme a própria leitura e a própria explicação deixou claro. Outra diferença é que no estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. Ao passo que no aborto necessário, basta um diagnóstico do perigo de vida. É bem diferente essas situações em termos jurídicos, em termos de quem vai prestar o OAB, em termos de quem vai ser examinado em concursos jurídicos. Então, se perguntarem, olha, tem aí o estado de necessidade, mas e o aborto necessário seria dispensável? Não, é tecnicamente necessário. Só para vocês terem uma ideia, a parteira que faz aborto para salvar a vida da gestante agirá em estado de necessidade. Mas se o perigo for atual, porque o aborto necessário pelo médico, tal qual nós já explicamos para vocês, basta um diagnóstico médico. Se a parteira falar, a criança vai morrer, a mãe vai morrer, tal, pela minha experiência, não adianta. Tem que ocorrer o perigo atual. Por quê? Porque é um requisito do estado de necessidade. Já que no aborto necessário para o médico, não há a presença desse requisito e, portanto, basta um diagnóstico médico e ele já faz o aborto necessário. Pessoal, nós vamos, encerrando a aula de hoje, corrigir perfeitamente alguns equívocos que teve aí na prova, né? Que foi apenas erro de
de mandar lá o gabarito, mas na aula nós vamos fazer essas correções, e nas aulas seguintes nós vamos conversar também sobre, na próxima aula nós vamos conversar sobre a prova, sobre como foram as perguntas e qual era a resposta certa, e eu creio que vocês já dialogaram bastante sobre isso, mas nós vamos fazer aquela necessária revisão que é importante para o pedagogicamente e obrigatório para a instituição. Então, bem-vindos ao novo bimestre.